A paz do Senhor, minha gente, bom dia. Estamos de volta aqui com mais uma boa palavra. Mais um momento de culto doméstico. Que bom, né? Deixa eu dar uma acertada na câmera aqui. Isso, ótimo. Mais um momento do nosso culto doméstico. Que a graça bendita do Senhor esteja sobre a sua vida. Nessa manhã de quinta-feira, dia 2 de setembro, aí mudamos o mês, né? A coisa tá animada. Setembro, nós estamos aí partindo realmente para o final do ano e esperamos que o Espírito Santo do Senhor possa envolver a sua mente, envolver o seu coração, que todos sejamos fortalecidos na graça do Senhor. Lembrando que hoje nós temos o culto, hoje é dia de culto doutrinário, dia de discípulo bíblico. Nós contamos com a sua participação, com a sua presença. Esteja conosco ali. Temos sempre um tema interessante na quinta-feira, como temos todos os nossos cultos, né? Que o Espírito Santo nesta manhã possa fortalecer a sua vida e o seu coração. Um abração para todo mundo. E eu tô quase bom, viu, Eric? O Eric tá ao vivo aí, eu já vi, né? E espero que o Senhor possa abençoar a vida do Eric e recompensar pelo bem que ele tem feito a todos nós. Amém? Vamos no nosso texto de hoje, Mateus capítulo 8, a partir do verso 23. Mateus capítulo 8, a partir do verso 23, você é acostumado aí. O texto é bem conhecido, o nosso tema de hoje é perto não é o bastante. Então, vamos focar no nosso tema de hoje aí, e você vai entender o que o Espírito Santo tem para nós nesta manhã. Perto não o bastante. Qualquer coisa de irregularidade aí, você fala, Eric, depois comigo, falou? Eu acho que eu estou aprendendo bem a mexer aqui com o negócio. Mateus capítulo 8, a partir do versículo 23, diz o seguinte: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma grande multidão, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E disse-lhe Jesus: Por que temais, homens de pouca fé? E então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Santo Deus, eterno Pai, glorificamos o Teu nome nesta manhã. Bendizemos a Ti, ó Pai, na excelência e na grandeza do Teu poder. Obrigado, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos concede e podermos meditar, refletir na Tua Palavra. Abençoe cada família, cada lar, que todos sejamos abençoados no Senhor. Senhor, sei com o nosso culto, com a nossa reunião de hoje à noite, cada família da igreja, cada irmão que tem participado conosco nas redes sociais, com a boa palavra, com as nossas lives, nossos cultos de domingo, que o Senhor possa recompensar em forma de bênçãos. Oramos e Te adoramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá então? Perto não bastante. Irmão, se nós olharmos carinhosamente aí, criteriosamente aí, todo o capítulo 8, né? Todo o capítulo 8 do Evangelho de Mateus, como nós estamos aí abertos, inclusive mantenha sua Bíblia aberta, por favor. Nós vamos perceber que existem vários eventos
tem vários eventos escritos aí relacionados com o capítulo 8. Lembrando que os capítulos de 5 a 7 do mesmo Evangelho de Mateus foi onde registrou o Sermão da Montanha. Todos os detalhes do Sermão da Montanha foi registrado no capítulo 5º ao capítulo 7º. No capítulo 8º, então, começa então a operação direta de Cristo, por assim dizer, né? Direta no sentido assim, de milagres. Os milagres começaram a acontecer ou a serem registrados. Então nós vamos entender o texto. Porque perto não é o bastante. No capítulo 8, nós tem 6 fatos, 6 eventos que aconteceram, ou 6 operações, 6 momentos em que Jesus opera realmente milagres, ou a ação de Jesus no capítulo 8. Terminou o sermão da montanha, no versículo 8, então, começam os milagres a acontecer. O ministério do Senhor entra realmente em curso. Do versículo 1 até o versículo 4, você vai ver aí Jesus limpando o leproso, curando o leproso, inclusive foi a nossa mensagem de domingo próximo passado. Do versículo 5 até o versículo 13, Jesus curou o soldado empregado, o servo do centurião, também conhecemos a história. Do versículo 14 até o versículo 17, Jesus curou a sogra de Pedro. Do versículo 18 até o 22, que precede o nosso texto aqui, ele fala sobre o discipulado, sobre a importância do discipulado, o que é o discipulado, né? A responsabilidade que ele passou, ele transmitiu para nós em formar. Discipular é formar Cristo, é formar o caráter de Cristo na vida, no coração, na mente do novo convertido, daquele que confessou a Cristo como Salvador. Mas o nosso texto de hoje, e outra, se nós olharmos aqui do verso 28 até o final do capítulo, nós temos aqui a história do endemoniado de Gadara, ou do Gergeseno, né? Ou de Geraseno, tanto faz aí, né? Mateus fala numa língua, um dialeto, Lucas fala de outro, né? Cada um dos evangelistas aí usam um nome aí que tudo relacionado ao mesmo texto. Mas então vamos lá, a tempestade. O que me chama a atenção nesse texto, nesse texto que todo mundo gosta, que todo mundo gosta de ler, que Jesus entrou no barco e aí foi dormir, deitou na popa do barco, foi dormir, e aí veio uma grande tempestade no Mar da Galileia. O Mar da Galileia é famoso tempestade. Ainda hoje acontecem as tempestades, né? O Mar da Galileia está a 200 metros abaixo do nível do Mar Mediterrâneo. É uma lagoa, conhecido como mar por causa da sua extensão. São 21 quilômetros para atravessar e 14 metros de comprimento, ou seja, do antigo Águas de Meron, que nem existe mais o lago menor, que era chamado de Águas de Meron, até da entrada ali do Água de Meron, até no final dele, até na borda onde o rio caminha mais um pouco para entrar no Mar Morto, são 14 quilômetros de extensão. É muito grande, é muita água, é muita lagoa. É uma das maiores, eu acho que é a maior lagoa de água doce do mundo. E pelo fato dele estar a 200 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, o clima é completamente louco. Tem hora que vem aquela calmaria, aquele sossego. Geralmente é uma tranquilidade terrível no mar da Galileia. Mas tem momentos que o clima repentinamente muda, vira e não é brincadeira. Ultimamente foi registrado um momento em que o Mar da Galileia esteve bravo, agora pouco tempo agora, acho que menos de 3 anos, e diz que foram ondas terríveis, como se acontecesse no oceano mesmo, acontecesse no mar, né, no mar comum, no mar de água, né, salgada, no mar que a gente conhece aí dos oceanos. E tem vários registros ao curso, né, da história, né, principalmente, que é uma situação difícil. E os discípulos estavam acostumados, porque a maioria deles, né, pelo menos os filhos, os sobrinhos de Zebedeu, que fazia parte da companhia de barco, eles estavam acostumados. E
temiam a tempestade no mar da Galileia. Então preste bem atenção. Então Jesus saiu do monte, desceu do monte, limpou o leproso, curou o centurião, porque tudo aconteceu na região da Galileia, entre Cafarnaum, Nazaré, aquela região toda ali. E Jesus então resolve atravessar o mar da Galileia, depois de ter dado uma aula de discipulado, né? Depois de ter dado uma aula preciosa de discipulado. Então, o que eu quero falar nessa manhã, o que eu quero chamar a sua atenção, a nossa preciosa atenção é o seguinte. Porque o tema é não basta estar perto. Gente, tem muita gente, não adianta eu estar na igreja, né? Não adianta eu ter tempo de casa na igreja. Lá não existe negócio de tempo de casa na igreja. Tá, eu tô na igreja, eu sou crente há 60 anos. Eu sou crente há 10 anos, eu sou crente há 20 anos. O negócio, é importante estar na igreja, mas não é o bastante. É importante você ser leitor da Bíblia, mas não é importante. É necessário que você participe do louvor, dos ministérios da igreja, do grupo familiar de crescimento e tal, mas o negócio ainda é a relação pessoal com Deus. A nossa relação pessoal com Deus, ela não pode ser superficial, ela não pode ser, né? Ela não pode ser fininha, ela não pode ser muito espessa. E tem gente que a relação espiritual dele com Deus, ela é tão fininha, é tão espessa, é tão superficial, que quando chega o momento das crises, a pessoa entra em pânico. Tem crente que entra em pânico quando lhe sobrevém as dificuldades. E o texto aqui está nos ensinando exatamente isso. Olha, Jesus estava no barco. Tudo bem, estava no mar da Galileia, eles foram acometidos por uma situação complicada, veio o momento, entraram no barco, estava tudo tranquilo, começaram a viagem, começaram a caminhar, a navegar, por assim dizer, né? Andaram algumas braças aí da margem, quando chegou no momento mais tenso, no momento mais alto do mar, né? Da travessia, no momento mais importante da travessia, o mar ficou revolto. É assim a vida. Será que você e eu, será que nós estamos prontos para os algozes deste mundo? Tem crente que na hora que vem as adversidades da sua vida, ele desespera. Eu não quero ser crente mais, e esse negócio de ser crente não dá, porque parece que Deus não ouve minhas orações, parece que Deus não se lembra de mim, fica com raiva de X, fica com raiva de Y, e fica chateado, fica aborrecido, perde o sono, perde a paz, perde o apetite, como que aconteceu com os discípulos. Jesus estava no barco, Jesus estava perto, mas estava perto, todo mundo estava perto, todo mundo sabia que Jesus, eles tinham, né, por assim dizer, eles tinham todos os fatos quentinhos na mente do que Jesus fazia. Eles sabiam que Jesus podia fazer. Jesus podia curar leproso, Jesus podia curar qualquer tipo de enfermidade, Jesus podia ressuscitar morto. Eles já tinham essa consciência. Gente, estar informado a respeito de Jesus é uma coisa. Agora, ter experiência com Jesus é outra. Então, estar perto não é bastante nesse sentido. Não adianta eu estar informado a respeito de Jesus. Eu saber que Jesus salva é uma coisa. Agora, eu ter certeza da minha salvação é outra coisa. Eu saber que Jesus cura é uma coisa. Eu ser curado, eu ter fé para ser curado, ou para levantar as mãos sobre alguém que está enfermo e curá-lo em nome de Jesus, é outra coisa. Nós não podemos viver perto de Jesus sem ter um relacionamento com Ele. Nós não podemos viver uma vida cristã imparcial. Nós não podemos viver uma vida cristã sem resultados. A igreja de hoje está muito acomodada, muitos crentes na igreja estão acomodados. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus volta a buscar a igreja, nós seremos arrebatados. Tá, isso aí é verdade. Você falando isso, eu falando isso ou não, vai acontecer. Mas o que importa, o que eu quero chamá-los nesta manhã a pensar é o seguinte: esta é a sua realidade de vida, esta é a minha realidade de vida. Nós estamos aí no limiar, né? Nós estamos aí vivendo aí o princípio de dores, né? Os amilenistas dizem que nós já estamos na grande tribulação, não é? Nós não estamos aqui para discutir nenhuma situação, nenhuma questão teológica. Não é isso. Isso não importa agora. O que importa é o seguinte: mas
Já que estamos no princípio de dores, a pandemia, por exemplo, foi um abre-olhos, foi um colírio para abrir os olhos na fé de muita gente. Tem gente que saiu, não voltou para a igreja até hoje, com medo de vir, de ficar doente, de morrer. Tem outros que, mesmo depois da prefeitura, do governo ter liberado aí, né? É lógico que são 2 terços, mas não volta na igreja de jeito nenhum, porque está com medo de ser contaminado, infectado, medo da morte. As promessas, a palavra do Senhor, quando você está perto, está informado, não é o suficiente, não é o bastante por causa disso. Porque na hora que chega no momento da sua realidade, na sua realidade de vida, na sua realidade de fé, é que a fé tem que realmente funcionar. Não pode ser uma fé pálida, não pode ser uma fé que não funciona. Quando não há um relacionamento perfeito com o Senhor, um relacionamento de vida, de fé, de experiência pessoal, meu irmão, não viva na igreja, não seja um crente sem ter uma experiência pessoal particular com Cristo. Eu vivi os 17 primeiros anos da minha vida como crente, nascido, criado no evangelho, crente na igreja. Meu pai me adestrou, minha mãe me adestrou, meus pais me adestraram a estar na igreja, não faltar à escola dominical, não estar no estudo bíblico, participar do grupo de crianças, do grupo de adolescentes, já estava no grupo de jovens. E um dia o pastor fala sobre certeira salvação. Cadê a minha? Cadê a minha experiência pessoal? Tem gente que vive na igreja o tempo todo sem experiência pessoal com Deus, sem ter um relacionamento com Cristo, sem ter o gozo da justificação na vida. O sangue de Cristo tem que ser espargido sobre o seu coração, sobre a sua mente. Ele tem que purificar de todo o pecado. O Espírito Santo, Romanos 8,16, tem que comunicar com o seu espírito que você é filho de Deus. Tem que haver um testemunho vivo de Deus no seu coração, na sua vida interior, porque senão você não está salvo, você não é um crente. A sua crença, o seu sistema de vida na igreja, ele é fictício. Ele é como um conto de fadas, ele não é uma realidade. É por isso que tem gente na igreja que entra em pânico e desespero quando vem as adversidades. Foi o que aconteceu com os discípulos. Entraram e começou, e o vento e as ondas subindo, e o mar cada vez mais revolto. Olha para Jesus tranquilamente dormindo, porque temos que prestar atenção nisso. Você pode estar em desespero, mas Jesus está no seu coração, ele está tranquilo e dormindo, porque ele é o Senhor da sua vida, ele é o Senhor da nossa vida, ele está no seio da igreja, ele está tranquilo. Ele está sob o controle de todas as coisas. A gente fala assim, mas Deus está no controle. O camarada está em desespero, não está dormindo, não está comendo, não está alimentando bem, está arrancando os cabelos para quem tem aí, porque eu não tenho cabelo para arrancar, mas para os que têm cabelo, quase arranca o cabelo da cabeça, porque agora não dá, porque Deus não está ouvindo minha oração, porque Deus não está olhando para mim, porque Deus não gosta de mim, e aí começa a reclamar, às vezes começa a reclamar da igreja, ninguém na igreja olha de mim, ninguém me dá confiança, o pastor não me cumprimenta, não sei mais o que, e fica negócio todo. Meu irmão, o problema não é o pastor, o problema não é o irmão da igreja, o problema não é a sua denominação, o problema é a sua relação de fé com Deus que está ruim, que não está funcionando. Ah, mas aí vem o medo da morte. Olha, o crente que tem Cristo no coração, ele sabe, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Isso é um decreto de Cristo para os salvos. Se você tem certeza da sua salvação, meu irmão, a morte não tem poder nenhum sobre a sua vida. Nem o pecado tem poder sobre a sua vida. Toda vez que você peca é porque você não vigiou, porque você descuidou. É por isso que todo crente quando peca, todo crente salvo quando peca, ele apanha, ele é castigado. Ele é severamente castigado porque nós não podemos pecar. Ah, mas eu não consigo. Isso é mentira. Esse negócio de que eu não consigo não pecar é mentira. A não ser que a sua relação, a não ser que em vez de você ser um crente espiritual, você é um crente carnal. Crente carnal peca. E aí a condenação é maior ainda. 2 vezes condenado. Condenado nesse plano de vida. Não estou falando de perder salvação, não. Estou falando 2 vezes condenado nesse plano de vida. Tem crente que tem uma vida toda bagunçada, toda esculhambada, porque ele não é fiel, porque ele não busca a sua experiência pessoal com Deus. E a experiência pessoal com Deus não é só aquela no Calvário, não. Aquilo ali é o pontapé inicial, o start da nossa relação com Deus. Nós temos que buscar a nossa relação com Deus todos os dias. A nossa vida avivada, a nossa espiritualidade, ela tem que ser a
atuante, ela tem que ser operante, ela tem que ser crescente, ela tem que ser envolvente. A nossa vida com Deus, a nossa experiência com Deus, ela tem que ser algo que muda a nossa vida. Por que nós temos que ver? Como que nós vamos conseguir viver em novidade de vida se o nosso relacionamento com Ele não é legítimo, não é forte, não é operante? Então essa é a realidade. E os discípulos, então, olha bem, é um absurdo. Eles estavam no mar, lugar perigoso, concordo. Veio a tempestade, quer dizer, a adversidade. Não é fácil, humanamente não tinha jeito. Estavam correndo risco de morte, concordo, estava realmente. Mas eles tinham um Jesus dentro do barco. Você tem um Jesus que mora em você. Você tem um Jesus que mora com você na sua casa. Jesus mora em você e mora com você. Certo? Ele está em nós e nós estamos nele. Ele mora em nós e nós estamos com ele. Ele está em nós, está na nossa vida. Ele quem atua em nós, ele que controla não só o nosso respirar, não só o nosso organismo, não o nosso viver. Ele é a nossa vida, ele é o centro da nossa vida. E os discípulos entraram em pânico porque a tempestade era forte. Meu irmão, eu não sei, eu não tenho a mínima ideia do que está acontecendo com a sua vida agora. Eu sei que está acontecendo com a minha. Mas qual é a sua realidade de vida? O que a sua fé lhe permite crer? O que a sua fé, a que a sua fé te condiciona? Você... Pastor, mas o negócio agora está difícil, nós estamos aí numa onda de desemprego, nós estamos aí no limiar de uma grande fome mundial, nós estamos aí no limiar de uma guerra, né? Uma perseguição, a igreja está entrando num tempo terrível de perseguição, né? Já tem crentes morrendo em várias partes do mundo aí na perseguição religiosa, isso vai piorar, meu irmão. E o que você tem feito, como você tem trabalhado a sua crença, como você tem trabalhado a sua fé? Como está o seu relacionamento com Deus? Como está o seu momento de oração? Como está o seu momento de louvor, de adoração? Como está o seu trabalho no reino de Deus? O que você tem feito na igreja? Nada. Você está brincando. Isso aí é brincadeira. Por que você não tem feito? Ah, porque o irmão está te incomodando? Porque o irmão não te cumprimentou? Porque o irmão não te deu um abraço? Porque o irmão não conversou com você essa semana? Você está na igreja não é para isso não. É lógico que isso também tem que acontecer, isso é bom. Mas você está na igreja porque um Deus poderoso deu o Filho dele unigênito para morrer no seu lugar para você não ir para o inferno. Segundo, ele te reconciliou com ele mesmo para que você seja santo, para você morar com ele nos céus. Para que no dia da ressurreição do corpo, você receba um corpo novo. O mais importante na igreja não é o pastor, o mais importante na igreja não é o irmão, o mais importante na igreja não é a recepção calorosa na igreja é para quem está chegando. Nós que estamos na igreja, nós temos que estar prontos para receber quem está chegando, mas nós não temos que exigir recepção calorosa de ninguém. Ah, eu estou triste na igreja, porque eu cheguei na igreja, ninguém me notou, ninguém me viu. Como assim você conseguiu chegar na igreja e ninguém te viu? Você chegou com Jesus, o Espírito Santo agindo na sua vida. Meu irmão, Jesus está no barco. Jesus está no barco da sua vida. Agora, o que não pode continuar acontecendo é você, porque eu sou crente, tenho carteirinha de membro, participo da igreja. Meu irmão, denominação não vai te salvar. Você está na igreja, chama novamente, igreja, assembleia, sei lá que denominação for, isso não te salva. O que se salva é você, além de estar na igreja, antes de estar na igreja, é você ter Cristo na sua vida, no seu coração. É você ter a graça de Deus reinando na sua vida, no seu coração. Olha bem, os discípulos, por que eles desesperaram? Olha, tiveram medo, por quê? Jesus havia, naquela mesma ocasião, tinha curado um leproso. Ninguém conseguia curar um leproso, só pelo poder de Deus o leproso podia ser curado. Hoje a hanseníase, que é a mesma lepra da época, hoje você vai no remédio, faz um tratamento durante alguns meses, fica curado. Naquela época não tinha isso. O leproso, ele estava condenado à morte, o camarada estava fadado à morte, não tinha mais jeito para ele.
A vida dele já tinha, a sentença de morte para ele estava decretada. Jesus mudou a situação dele. Se Jesus pôde tirar o camarada da morte, pôde tirar o servo do centurião da morte, pôde acabar com a febre da sogra de Pedro e outros milagres que o Senhor operou, tanto antes como depois, olha, por que não confiar? Os milagres que Deus tem feito na sua vida, porque nós estamos vivendo na época assim, Deus continua operando. Milagre, Deus é o mesmo ontem, o mesmo Deus que foi ontem, que será amanhã eternamente, é o mesmo Deus de hoje. Eu mudei da ordem só para você entender. Meu irmão, a sua vida é um milagre. O que você tem da sua casa é um milagre. O seu carro velho é um milagre. A sua casa modesta é um milagre. O seu salário, que não é muito talvez, é milagre. O seu salário é pouquinho, mas não te falta nada. Você tem o almoço e janta todo dia e o café da manhã. Você tem o remédio quando vem enfermidade. Mesmo que seja no SUS, o Senhor sempre opera, faz a maravilha e te abençoa. Mas se você tem plano de saúde, tem carro zero, tem casa boa, amém também. Mas se você tem, não é porque você merece, é porque Deus é graciosamente amoroso e cuida de você. Porque agora uma coisa saiu do trilho, uma coisa não funcionou, ou alguém não fez do seu jeito, agora você vai perder as estribeiras, você vai perder o controle da coisa? Não. Aí vem a lição do Senhor para encerrar. Acordaram Jesus desesperados e falou: pera um pouquinho. Por que vocês estão com medo? Eu estou aqui. Essa é a realidade. Por que você está com medo, minha irmã? Por que você está desesperada? Ah, porque meu marido não confessou a Jesus ainda, meu marido tem problema com vício, meu filho tem problema com vício, minha filha tem problema com vício, eu sou perseguido de casa porque eu sou o único cristão dentro de casa. Meu irmão, você está com medo de quê? Você está apavorado com o quê? Por quê? E o Cristo que está no barco com você aí no meio da tempestade? Você não entrou nessa tempestade sozinho, nós não estamos nessa tempestade sozinhos. Nós temos Cristo. Ele está conosco. Pastor, mas ele está dormindo. Meu irmão, ora. Sabe o que acorda Jesus? É vida no altar, é vida consagrada, é vida na oração. Você quer acordar Jesus, despertar Jesus na sua vida? Vá para a leitura da Bíblia. Leia um capítulo por dia da Bíblia. Comece lendo a Bíblia hoje, lendo um capítulo por dia. Ah, eu não consigo ler um capítulo, não, que me dá sono. Então leia meio capítulo, leia 10 versículos no dia. Ore, tire 5 minutos de oração. Não perca um culto na sua igreja. Procure alguma coisa, algum serviço para fazer na sua casa, que Jesus vai acordar. E as tempestades serão controladas. As tempestades da sua vida serão controladas. Aí a sua alma, o seu interior será, a sua vida interior vai ser sustentada pelo poder do Senhor. Lembre-se que nós temos um Deus morando dentro de nós. Lembra que nós temos a graça de Deus em nós. E aí Jesus levantou: eu não estou entendendo vocês, qual o problema? Qual o problema aí? Ele levantou enquanto está todo mundo desesperado, levantou: mar, calma, vento, fica quietinho no seu lugar aí. Eu sou o Senhor, eu sou o Deus, eu sou o Cristo. Eu sou o dono, eu criei isso tudo, eu criei você, eu mando, eu domino, eu controlo. Serenamente Jesus falou: vento, quietinho, água, quietinho, amém? É o que o Senhor quer fazer na sua vida na manhã de hoje. É o que o Senhor quer fazer na nossa vida nesse tempo de guerra, nesse tempo de tribulação, nesse tempo de perseguição. O Senhor quer nos dar paz, o Senhor quer te dar paz, o Senhor quer te dar alegria, o Senhor quer encher a sua alma, o seu ser de coisas boas. Pastor, mas o tempo é ruim. Meu irmão, o tempo não tem nada a ver com a sua vida, o Senhor é também Senhor do tempo. Nós somos movidos, sustentados pela graça bendita e eterna do Senhor. Nós somos movidos pelo poder do Espírito Santo. Busque um relacionamento profundo com o Espírito Santo. Busque uma novidade de vida com o Senhor. Busque viver uma vida cheia da unção, da graça do Senhor. Pregue a palavra, anuncie a palavra, fale de Jesus, fale das coisas boas que o Senhor tem feito na sua vida. Fale do Evangelho, dissemine o Evangelho.
aos corações que estão perdidos. Tem gente dentro da sua família, tem parentes seus que ainda que não foram salvos, que não foram libertos, gente que precisa. E tem crente que fica o tempo lamentando, chorando a miséria quando não existe miséria na vida. Fica reclamando da vida, porque não sei o que, eu vou sair da igreja, vou trocar. Pô, meu irmão, você tem um pai e uma mãe para salvar, você tem um irmão caído para salvar, você tem uma pessoa, um vizinho que está aí precisando da sua ajuda, você tem uma pessoa que você precisando de ser curado, e você tem o Deus que cura, um Deus que cura através da sua vida, você tem um Deus que faz um monte de coisa, tem gente pensando em suicídio, e quando você fica aí na igreja te lamentando, chorando, porque eu estou desanimado com a igreja, você está desanimado com a igreja? Não, a igreja tem problema não, você que está com problema. Eu que tenho problema, quer colocar a culpa na igreja, quer colocar a culpa em alguém na igreja, o problema é você. Os discípulos não precisam, Senhor, o Senhor não está vendo que ele vai estar morrendo? Não, é o que o crente faz quando ele não tem um bom relacionamento com Deus. Ficaram bravos com Jesus, você não está vendo que ele vai morrer? Não, não adianta ficar nervoso, não adianta ficar bravo. Você tem que ter relacionamento, seu relacionamento dos discípulos. Se o entendimento dos discípulos fosse muito maior do que estar perto de Jesus e estar em Jesus, eles não teriam ficado apavorados. Esta é a palavra de Deus para os nossos corações nessa manhã. Nós precisamos viver experiências vivas e pessoais com o Senhor. Nós precisamos ter um relacionamento verdadeiro, íntimo e particular com o Senhor. Precisamos parar de brincar, de estarmos fantasiados de crentes. Nós não estamos numa festa, numa festa numa festa de arromba. Nós estamos no corpo de Cristo. Nós somos a igreja do Senhor, nós somos o povo de Deus. Nós não estamos num carnaval, nós estamos numa relação íntima com o Senhor e temos que trabalhar essa intimidade, esse relacionamento com Deus. E Jesus encerra dizendo o seguinte. Aliás, o texto encerra dizendo o seguinte: Jesus repreendeu e depois disso veio uma grande bonança. Quer descansar? Descanse no Senhor. Entregue as suas ansiedades ao Senhor. E outra, depois que o Senhor operou, todos os discípulos ficaram maravilhados. Deus tem coisa boa para fazer na sua vida. Deus tem muita coisa boa para fazer na vida de cada um de nós. Deus tem algo grande para realizar na sua vida, minha irmã. Deus tem algo grande para realizar na sua vida, meu irmão. Mas e a tempestade? A tempestade é problema dele, não é problema seu. As adversidades da vida é problema dele. Você não sabe resolver nada. Já notou que toda vez que você tenta resolver um problema, você cria mais 1, 2, 3, 4, até mais? Mas quando você recebe a sabedoria dos céus, ligado com os céus, e a graça de Deus opera na sua vida, aí as suas atitudes são completamente controladas e o Senhor então manifesta com a paz, com a alegria no seu coração. E a mesma alegria que envolveu os discípulos pode envolver a sua mente, o seu coração nesta manhã de quinta-feira. Que Deus em Cristo nos abençoe. Eu quero orar por você. Lembre-se, não tema a tempestade. Não enche o seu coração de medo do que acontece ao seu redor. Entregue-se a Cristo. Sejamos íntimos do Senhor, porque esta é a vontade, é o desejo do Senhor para os nossos corações nesta manhã. Amém? Bendito e eterno Deus, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós exaltamos a Ti, ó Pai, na beleza da Tua santidade. Obrigado pelo consolo, pelo conforto, pela edificação das nossas vidas nesta manhã. Obrigado porque a Tua graça bondosa e misericordiosa tem nos alcançado, tem nos sustentado, Senhor. E obrigado, Deus. Se tem alguém que começou neste culto aflito, cansado, desesperado por causa dos problemas, alguém enfermo, que nesta manhã se receba a bênção e a graça grandiosa e bondosa do Senhor. Nós oramos e te adoramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo te abençoe nesta manhã de salvação. Amém. Amém?